Mas é isso mesmo. Número 2, eu vou centralizar aqui a imagem. Número 2, nós temos aqui 4 lâmpadas. Nós temos 4 lâmpadas. Se nós observarmos bem, a lâmpada 2 e a lâmpada 3 estão em série no mesmo ramo. A lâmpada 1 está em paralelo com as lâmpadas 2 e 3 e, ao mesmo tempo, em paralelo com a fonte. L4 também está em paralelo com L2 e L3 e com L1. A pergunta do exercício: qual das 4 lâmpadas terá mais brilho? Ou todas terão a mesma quantidade de brilho? A questão do brilho aqui que está perguntando é a questão do fluxo luminoso. Qual que vai ter a luz mais forte ou mais fraca? Então, nas residências, por exemplo, as lâmpadas são ligadas em paralelo. Se elas forem ligadas em série, igual antes, quando tinha um pisca-pisca, que as lâmpadas eram ligadas em série, queimava uma lâmpada e não acendia mais. Quando começou a questão do pisca-pisca do Paraguai, que as lâmpadas eram pequenininhas, frágeis, aí queimava uma lâmpada e perdia o pisca-pisca. Porque elas estavam no circuito sério. Então, se queimava uma lâmpada, o circuito criava-se um buraco, ou seja, um circuito aberto, não circulava a corrente, então impedia que a corrente chegasse até as demais lâmpadas. Então, por isso que na instalação predial, nas residências, as casas são ligadas em paralelo. Nos cômodos que tem mais de uma lâmpada, por exemplo, a ligação é paralela. Por quê? Se uma lâmpada queimar, que é natural, não afeta a corrente chegar até a próxima lâmpada. Então, eu queria que vocês analisassem esse circuitinho aqui com carinho. Qual das lâmpadas aqui vão ter um maior fluxo luminoso, vão ter mais brilho? Tá? Será que é o L4? É só o L4? E o L1? Por que, o senhor Lucas Felipe? Como é que fala? Eu acho que porque entre o L2 e o L3, eu acho que como os dois ali tá um pertinho do outro, assim, dá tipo uma resistência maior. Ou eu tô viajando a minha maneira? Não, é um pouco disso mesmo, porque o ramo onde a lâmpada 2 e a lâmpada 3 se encontram, elas estão em série. Então, a tensão que está chegando no nó em cima, ela se divide para as duas lâmpadas. Ah, isso. Eu tava pensando nisso, eu só não sabia, tava tendo dificuldade mais de explicar a ideia, né? Concordam com ele, o Darlon e Rodrigo? Concordo, sim. Então, eu fiz um desenhozinho no Paint. Vou mostrar aqui para vocês. Porque se eu colocar um multímetro nesse nó aqui, o primeiro nozinho que sai da fonte aqui, na parte superior, na diagonal aqui tem um outro nozinho. Se eu pôr a ponta de prova
nesses dois nós, eu vou medir 127, é a minha fonte, que está alimentando esse circuito, é a minha máxima tensão. Então, quer dizer que está chegando aqui na minha lâmpada 4, 127 volts. Se eu medir aqui no ramo B, que está em paralelo com o ramo A também está chegando 127 volts. E no ramo B também, 127 volts. Porém, o ramo A divide esses 127 volts com a lâmpada A, a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Se as lâmpadas, por exemplo, a gente compra lá no supermercado a lâmpada pela potência. Se as lâmpadas forem, por exemplo, 100 watts, que é a potência da lâmpada por essa unidade que nós compramos a lâmpada, se as duas forem idênticas, elas vão consumir, vão ter a mesma tensão. Então, vou dividir o fluxo luminoso das duas serão idêntico de L2 e L3, porém será menor que L1 e L4. Agora, se elas forem de potência diferente, cada uma vai consumir uma tensão diferente. Elas estando em série, L2 e L3, vai percorrer a mesma corrente que passa em L2 e L3, porém a queda de tensão será diferente caso as lâmpadas forem de potência diferente. Mas, resumindo aí, as lâmpadas que terão, as duas, que terão o mesmo fluxo luminoso ou vão brilhar mais, é que estão recebendo o maior potencial da fonte, que é a L4 e a L1. Entendeu, Rodrigo? Tá calado aí? Beleza? Entendeu? Entendeu, Darlon? O Lucas entendeu bem. Entendi, sim. Então, agora eu quero ver o potencial do Lucas e do Darlon para resolver esse circuitinho lindo aqui, ó. Maravilhoso. Que eu tenho 5 resistores e todos os resistores têm um valor de 10 ohms. A gente sempre fala, e não estou errado, não, sempre falo e estou repetindo o seguinte, que eu sempre começo a resistência equivalente do final para o início. Só que para mim avançar a resistência equivalente 5 no equivalente com outro resistor, eu tenho que resolver o ramo central. Por quê? Do nó, eu tenho R2 e R3 e R4. O R2 está em série com o paralelo de R3 e R4. Mas não é difícil resolver, não, porque nós temos o R3 e o R4 valem 10. Então, achem para mim a resistência equivalente aí desse circuito para mim, fazendo um favor. Então parte lá, se não achou, não tem problema, né?
Professora, Sim, professora, sim. primeiro passo aí, eu vou pegar o resultado de R equivalente 3 e 4 em série com paralelo com 2, certo? Aí o resultado dele, que vai ser o terceiro passo, eu vou fazer com R5. É, mas eu tô achando que você tá meio confuso, ó. Vou pôr um desenho aqui, ó. Eu Que é o resolvi R3 e R4. que Aí deu somei com quanto? Não é isso? Quanto que deu? O resultado de R3 e R4, na fórmula, Hum, deu 5. Aí eu fui e somei com R2, deu 15. isso. R equivalente 2, então é 15, é isso? Isso mesmo. E o R equivalente 3, eu vou pegar o R2 mais R5, não é isso? Não, é paralelo, eles estão em paralelo. Então vai ser a fórmula de novo. Uhum, Então vai ser a fórmula de R2 vezes R5 sobre R2 mais R5. É isso, né? isso, é, Esse é o terceiro passo, né? é. Que vai ser o R equivalente 3. Isso. R2 vezes R5, R2 mais R5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não pode tirar, não. Total é igual. Lidiane, o R equivalente total de 16 ohms. Muito bem, isso mesmo. Muito bem, isso mesmo. Bacana. Pedrinho, cuidado pra você não derrubar ela. Ó, ó, aí, ó. Ô, Darlon, você está acompanhando? Estou sim, professor. Lucas, está acompanhando? O Lucas só gosta da lâmpada, então. Não, é que eu não tô entendendo direito, não. Eu tô apanhando aqui. Uai, mas você entendeu da lâmpada, que era o mais difícil? Então, Esse aí é o mais simples, é. eu fiz o equivalente. A gente começou de R3 e R4,
10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Ou simplesmente dividir o 10 pela quantidade de vezes que se repete em paralelo. 10 dividido por 2, 5 ohms. O R equivalente 2 vai ser o R equivalente 1 em série com o resistor 2, que basta eu somar 5 mais 10, que vai dar o R equivalente 2, 15 ohms, que vai estar em paralelo com o resistor 5. Ah, tá. É que eu tô meio cansado hoje. Tem problema não. Hoje é segunda, né? 15 ohms está em paralelo com o resistor de R5, que vai ser o R equivalente 3. Eu vou... Eu mandei atividade. Ah, tá. Tá. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada se chegou. Então, aqui o R equivalente 3, 15 vezes 10. 15 mais 10, que dá 150, dividido por 25, que é igual a 6 ohms. Não terminou ainda não, ainda tem mais. Que ficou assim o circuito. Que ficou assim o circuito. Deixa eu dar Ctrl Z aqui, ver se eu arrumo um espacinho. O R equivalente 3 ficou em série com o resistor 1. O R equivalente total vai ser R1 em série com R equivalente 3. R equivalente total, como o R1 vale 10, 10 mais 6 ohms. R equivalente total é igual a 16 ohms. Deu para entender mais ou menos, ô, Lucas? Deu para entender, depois eu dou uma revisada aí. Porque o intuito da aula, eu estar online com vocês, para vocês tirarem minhas dúvidas, apesar que os meninos da turma B pouco entram. O pessoal fica só interessado na nota, mas o importante é o conhecimento. Tipo, é mesmo. O menino estava reclamando comigo da sala de vocês, que não está a mesma coisa. Eu falei, todos nós estamos se adaptando à nova rotina. Mas ele nunca assistiu uma aula minha online. Estava reclamando que a aula não é a mesma coisa mais. É difícil. Eu aquela vez não estava acompanhando muito porque o aplicativo lá não funcionava no meu celular, dava download, acho que é inválido, alguma coisa. O I total é minha máxima corrente
Então, meu I total é a tensão da fonte sobre a resistência equivalente total. Como a minha resistência equivalente é 16 e a minha fonte é 160, logo minha corrente vai dar quanto? Como é que é a pergunta? Meu I total é a tensão da fonte total dividido pela resistência equivalente total. A minha tensão da fonte é 160 e a minha resistência equivalente é 16. Qual que é a... Obrigada. Entendeu, Lucas? Meu áudio travou, que não deu pra me ouvir, não. Como é que é? A minha corrente total é a máxima tensão do circuito dividido pela resistência equivalente total. Se a minha máxima tensão é 160 e minha resistência equivalente total é 16, quanto que é a minha corrente? Dez amperes. Então, esse circuitinho aqui, ele é simples, mas ele tem muitos resistores, então fica um pouco pesado o exercício, porque é muitos cálculos. Agora, pede para a gente calcular a queda de tensão no resistor 3, 4 e no resistor 5. Sabemos que a tensão que está... Deixa eu pegar esse aqui que está melhor. Sabemos que a tensão VA, que está sobre o resistor 2, também está sobre R5. VA, a tensão da fonte total, é igual a tensão R1 mais o VA. Quando o circuito está nessa situação aqui, deixa eu achar um circuito equivalente aqui. Eu estou querendo escrever, deixa eu lembrar aqui. Ah, já sei. Só um minutinho, gente, que eu só tô... Eu perdi aqui o que eu ia fazer, deu um branco. O circuito reduzido... O circuito reduzido, ele é assim, ó. Eu tenho a tensão da fonte, a máxima tensão, 160, a tensão sobre o resistor 1 e o VA, que está sobre a resistência equivalente 3. O meu VA também é a tensão que está sobre o meu resistor 5. Então, quem que é o meu VA? O meu VA vai ser a tensão total é a máxima, é igual a VR1
mais VA. O VA vai ser o V total, a máxima tensão, menos a queda de tensão no resistor 1. Mas como eu consigo encontrar... Oi? Só para tirar uma dúvida aí. No caso, o VR1 aí... Seu microfone está muito baixo. No caso, o VR1 e o VA, soma porque ele está em série, né? É, nesse ponto eles estão em série. Tá, então, para mim saber qual equação que eu tenho que usar, eu tenho que olhar se o circuito está em série ou em paralelo também. Isso aí vai determinar o tipo da Não, é porque assim, olha, essa parte que eu desenhei que está reduzida, dá para ver claramente que está em série. Mas e esse desenho complexo aqui? Eu sei aqui que o ramo A está em paralelo com o ramo B. E o resultado dos dois paralelos está em série com R1. Porque quando eu olho para o circuito, eu já tento imaginar a resistência equivalente total dele. Então, eu sei que o ramo A, onde tem um resistor 2, e o ramo B, onde eu tenho um resistor 5, esses ramos, mesmo que estejam vários resistores, eles estão em paralelo. E o resultado do paralelo dos dois está em série com R1. Então, a tensão que está chegando em VA, ela, somada com a tensão no resistor 1, é igual à tensão da fonte. É igual à tensão da fonte. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o VR1 mais o VA. Se eu somar os dois, é igual à tensão da fonte. Entendi. Mas quem que é o meu VR1? Meu VR1 é igual ao resistor 1 vezes o I total. O meu VR1 vai ser o resistor 1 vale 10 também, vezes meu I total, que eu calculei que deu 10 também. 10. 10 vezes 10 é igual a 100 volts. Então, em cima do resistor 1, eu tenho 100 volts. A minha fonte é 160. Quanto que sobra para VA? 60. 60. Uhum. 60. 60 volts. Uhum. É igual a 60 volts. 60 volts está sobre esse ramo aqui que eu chamei no início de A e sobre esse ramo aqui onde tem o R5. Então, eu tenho 60 volts que ainda vai se dividir aqui, ó, no ramo A. Quer ver? Vou até copiar um pedacinho aqui. Só copiar aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó, por exemplo, no ramo A, eu vou ter a queda de tensão no resistor 2, mais a tensão no VC. Eu vou ter a queda de tensão no nó C. Por quê? Deixa eu achar aqui o ramo C para mostrar a vocês. O ramo C, o ramo A é esse aqui, ó. Aonde eu tenho o resistor 2. Tem o VA aqui, ó. Tem o resistor 2, a resistência equivalente 1, que deu 5. Então, o VA, o VRA mais o VC é igual ao VA, nesse ramo. Nesse ramo aqui do meio, que é o VA. Eu tenho a queda de tensão no resistor 2 e a queda de tensão no R equivalente 1, que eu chamei de VC. Então, o VA, aqui no ramo A,
vai ser a queda de tensão no resistor 2, mais a tensão VC. A tensão VC está alimentando tanto o R3 como o R4. Entenderam, gente? Sim. Entendi. Entendi. Então, o meu I1, que é a tensão sobre a malha do resistor 2, vai ser o VA dividido pela resistência equivalente 2. A resistência equivalente 2 não foi o resistor 2 em série com R equivalente 1? Que vai ser igual aqui, ó, a 60 dividido por R2 mais R equivalente 1, ou seja, 60 mais dividido por 10 mais 5, 60 dividido por 15, que é igual a 4 amperes. O meu em total, eu não calculei e ele não é igual a 10 amperes? Certo. Se meu I1 vale 4 amperes, a corrente que está chegando no resistor 5 é quanto? 6. 6, muito bem. E o I1 ainda se desmembra em duas correntes, que é I3 mais I4. Então, Como o é que é essa I2, parte? o I1 está aqui sobre... O I1 está sobre o resistor 2. Deixa eu ver se eu tenho uma... Vou pegar aqui um desenho que eu tenho. O I1 está sobre o resistor 2. Vocês estão vendo aqui? Do I1 se divide no nó, equivale a I3 e I4. Que tem que ser igual a 4 amperes, a soma das duas. Então, para mim achar o I3 ou I4, eu tenho que achar quanto que é minha tensão VR2. O VR2 é igual o resistor 2 vezes o I1. Então, a tensão VR2 vai ser igual a 10 vezes meu I1, que vale 4. Então, a queda de tensão no resistor 2 é 40 volts. Então, se eu falei que o meu VA é igual ao VR2, que é a queda de tensão no resistor, mais a tensão no nó, que eu chamei de VC, logo o VC vai ser igual a 20 volts, que é igual a 60 menos 40. Então, para mim achar o I3, que é igual ao I4, que é o mesmo valor, meu I3 vai ser o seguinte. Igual a I4, porque eles têm a mesma resistência, têm a mesma tensão, vai ser VC dividido por R3. E vai ser igual o VC vale 20 e o R3 vale 10. Então, vai dar 2.
2 amperes. Então, 2 de 3 e 2 de 4, 2 mais 2, 4, é igual a I1, que é 4 amperes. O I2 nós já pensamos aqui, já sabemos como calcular, que o I total é igual a I1 mais I2. O I total vale 10 e o I1 vale 6. Logo, o I2 é igual a 10 menos 6, que é igual... Não, perdão. O I1 vale 4. Estou passando o carro na frente dos bois. Então, o I1 vale 4, 10 menos 4, o I2 vale 6 amperes. Ok? Vocês entenderam? Mais ou menos. Entendeu, Rodrigo Darlon? Entendi. Eu entendi. O problema é só a execução no lugar certo aí. Mas eu entendi. É tipo isso, o negócio de execução lá é meio foda. É porque não é uma receita de bolo. Cada circuito analisa de uma maneira diferente, conforme os resistores. Verdade. Então, hoje a gente vai parar por aqui, que o meu link já está terminando em 2 minutos. Porque já está tarde e os próximos exercícios a gente deixa para quinta-feira a gente fazer, que são exercícios que eu montei para hoje e a gente termina na quinta-feira. Pode ser? Pode Beleza. ser. Pode. Beleza.